pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe. Esse livro também é traduzido como A Máscara da Morte Vermelha, então tu pode encontrar nesses dois formatos o título. Ele foi publicado em 1842 e ele é um conto. Os textos do Poe são normalmente bem curtos, então esse também é um dos que se encaixam assim. Ele tem umas 20 e poucas páginas, chega a 30 dependendo da edição. E o que nós temos de modo geral nesse conto é a forma como algumas pessoas lidaram com uma epidemia. Mais ou menos do que a gente lê no texto, do que a gente procura em relação ao que a gente imagina que o autor quisesse dizer, ele estaria falando sobre a epidemia de cólera. Mas eu também não encontrei nada que me desse certeza disso. O que ocorre é que num determinado lugar, uma população passa a morrer de uma maneira misteriosa e se percebe que isso está gerando uma epidemia, que muitas pessoas passam a morrer dessa mesma forma. Logo no início, ele já diz como ocorre essa morte. A morte vermelha vinha devastando o país por um longo tempo. Nenhuma doença tinha sido tão fatal ou tão monstruosa. Sangue era sua manifestação e seu selo. A vermelhidão e o horror do sangue, havia dores agudas e a repentina tontura, e, então, um sangramento profuso pelos poros, como a ruína final. As manchas escarlates sobre o corpo e, especialmente, sobre a face da vítima, eram o banimento pestilento, que a isolavam do socorro e da simpatia dos seus pares. E a crise, progresso e término da doença começavam e terminavam em meia hora. Então a gente percebe que é uma doença bastante agressiva, que causa muito medo. E as pessoas não sabem como vem, de onde vem, como não pegar, enfim. E nessa história nós temos o príncipe próspero, que conforme diz no próprio texto, estava feliz, era intrépido e sagaz. E esse príncipe, para fugir da doença, ele reúne seus melhores cortesãos e se isola num determinado lugar. O que a gente percebe é que o príncipe não se importa nem um pouco com a população. Tanto que ele não está preocupado em salvar as pessoas, ele está preocupado em salvar a si mesmo. Como nesse trecho a gente vê o que ele fez. Ele requisitou a presença de 1000 alegres cortesãos, entre os cavalheiros e damas de sua corte, e os levou consigo para o refúgio em uma das abadias. Então ele abandona a população para se ver livre da doença. A gente tem uma descrição bem grande de como é esse lugar, como são os quartos ou cômodos da abadia. E todos eles são muito coloridos, tanto que se descreve que eles têm os vidros coloridos da mesma cor que é do lado de dentro, enfim, para tornar tudo aquilo mais visual. Mas o último cômodo não é tão alegre. Ele é um cômodo todo preto e só neste o vidro não é da mesma cor da parede, porque o vidro é vermelho. E assim, toda vez que a luz entra nesse cômodo, ela causa um efeito muito assustador. E dentro desse cômodo assustador, existe um relógio de ébano, que pelo que a gente entende é um grande relógio daqueles que soam ao dar a hora. O príncipe promove festas o tempo inteiro, tentando criar uma realidade paralela, realidade em que a doença não existe, como a gente vê aqui nesse trecho. No entanto, os outros aposentos estavam densamente ocupados e, neles, batia febrilmente o coração da vida, e a celebração continuava vertiginosamente, até que começou a soar a meia-noite no relógio. Então a gente vê que ele promovia festas, que ele fazia de tudo para que a realidade da morte da epidemia não entrasse ali dentro. Ocorre que, cada vez que o relógio soava a hora, as pessoas paravam imediatamente o que estavam fazendo. Paravam de dançar, paravam a festa, paravam tudo. Como se aquele chamado do relógio lembrasse que havia uma vida lá fora, ao mesmo tempo que fazia também lembrar que o tempo passa, que aquilo dali, por mais que esteja muito bom, um dia vai acabar. Então essa questão do passar do tempo, lembrando sempre que o tempo acaba pra gente, é que fazia as pessoas pararem. E a gente vê o que acontecia nesse trecho. E, em instantes, soa o relógio de ébano, que está no vestíbulo de veludo. E então, por um momento,
Tudo é silêncio, exceto a voz do relógio. Os sonhos são paralisados no movimento, mas os ecos do relógio se desvanecem. Duraram apenas um instante, e a risada leve, um tanto moderada, flutua na esteira dos ecos que se esvaem. Então a gente percebe que esse soar da hora, ele tem uma grande influência sobre as pessoas que estão ali dentro. É como se fosse a lembrança de que aquilo dali é uma ficção. E a gente chega no grande momento do conto, em que, num determinado baile, que parece ser de fantasias, ou de máscaras, enfim, em que as pessoas estão muito felizes, chega um convidado que talvez não deveria estar ali. E a gente descobre isso nesse trecho. Muitos dos convidados que se divertiam perceberam a presença de uma figura mascarada que não chamara atenção alguma antes. Como o rumor dessa nova presença havia se espalhado em sussurros ao redor, ouviu-se um murmúrio, um zumbido expressivo, em desaprovação e surpresa. Então, finalmente, de terror, de horror, de repugnância. Então essa nova presença se torna uma alegoria da morte. E aqui há algo muito poderoso dentro dessa história, que é o que a morte representa dentro dela. Porque ao mesmo tempo que o príncipe, ao juntar os seus cortesãos, fugiu da morte, fugiu da doença, da epidemia que assolava o povo, ele e todos os outros se esqueceram de algo que o relógio acabava por lembrar toda hora, que por mais que a gente fuja desse destino, esse destino vai nos encontrar. E assim esse novo convidado, que começa a causar horror nos convidados, se torna uma grande alegoria da morte, porque é alguém de quem eles escaparam o tempo todo, mas que era evidente que ia encontrar eles. E assim as pessoas precisam reunir coragem mesmo para conseguir enfrentar o seu destino, enfrentar a morte que é inevitável. Para representar bem essa alegoria, nós temos esse trecho. Então, reunindo uma coragem vinda do desespero, alguns convidados invadiram o aposento negro e, apreendendo o mascarado em mortalhas, cuja alta figura se portava ereta e imóvel nas sombras do relógio de ébano, estacaram em mudo terror ao descobrirem que, por trás da máscara mortuária, tão rudemente arrancada, não havia forma tangível alguma. Então essa figura como um todo representa a visão deles para a morte. A morte deles não tinha cara nenhuma. Ela vinha completamente fantasiada de alguma coisa assustadora, porque era exatamente esse o sentimento deles em relação a tudo aquilo, em relação à epidemia, aos horrores da doença, a morte em si. Eles viam tudo como algo horrível e eles queriam aproveitar a vida. Mas no fim das contas não há como escapar do inescapável. A construção do horror aqui nesse texto do Allan Poe, ela vai muito aos poucos, não é um medo pelo susto, é um medo pela tensão que se cria. Porque já existe um medo inicial por fugir da doença, porque a doença existe. Passamos para um segundo medo que se coloca em relação ao quarto, que é todo preto e que tem aquele relógio. Seguimos no medo com a função do relógio que soa toda hora e assusta as pessoas, para chegarmos na última instância do medo, que é essa morte que entra mascarada. E em cada um desses pontos que nós paramos para ter o medo, nós percebemos que o medo aumenta um pouquinho, mas as pessoas, até a função do relógio, elas ainda disfarçam no resto do tempo. Muito embora elas saibam que durante o tempo inteiro a morte está ali do lado delas, mas elas querem desviar disso e viver a vida, ou aproveitar a vida. É interessante que de um texto tão curto a gente consiga tirar tanta coisa, e inclusive haveria mais para falar sobre esse texto aqui. Então esses foram alguns pontos que eu levantei do livro A Máscara da Morte Vermelha ou A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe. Até os próximos vídeos.